E vamos passar à segunda apresentação, que é feita pelo Sr. Deputado Carlos Barbosa, aqui à minha esquerda. O Sr. Deputado Carlos Barbosa é membro da Comissão de Infraestruturas e Mobilidade da Assembleia da República, tem uma carreira profissional na área da banca e do crédito, tem formação em Administração Pública, foi assessor político, foi deputado na 16ª legislatura e é atualmente deputado na 17ª legislatura na Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local e na Comissão de Infraestruturas e Mobilidade. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Barbosa. Muito obrigado, desde já pelo convite que me foi endereçado, pelos nossos membros do Partido Chega na Junta Freguesia de Lumiar, na pessoa do João Condesse, pessoa que eu já conheço há vários anos, já trabalhamos juntos e desde já, em teu nome, agradecer este convite. Agradecer também aqui ao Sr. Presidente da Conselhia de Lisboa, Luís Nunes, a sua presença e também o convite também endereçado e o trabalho que têm feito em prol do Partido Chega também aqui no Conselho de Lisboa. Agradecer também ao nosso membro da Nacional, o Dr. Carlos Magno, sendo o nosso secretário-geral adjunto do partido, também é uma pessoa que muito estimo e que também agradeço a forma como nos apresentou e a sua presença. E eu vou dizer agora aqui algo que fez-me lembrar, ao estar no meio destes sábios, ao que Alexandre Reis disse na altura da Comissão de Inquérito da TAP. Eu não sou jurista. Ou seja, eu aqui também sou certamente o que sei menos sobre este tema, tento saber, lógico, aprender para conseguir fazer as nossas tomadas de posição políticas e tento também aprender com estes homens, onde já estive reunidos com eles várias vezes, para sustentar o nosso pensamento político e sustentar a nossa forma de tomar decisões no Parlamento. A apresentação, não sei se... Eu trouxe uma pequena apresentação onde eu não vou tocar muito no conceito de bitola ibérica e bitola europeia, porque temos aqui pessoas que percebem muito mais disso, mas também das consequências que existem associadas à escolha ou não escolha da própria bitola. E também muitas das consequências também daquilo que se passou no passado em Portugal. Já foram tocado aqui pelo Sr. Engenheiro Carmona Rodrigues algumas questões e outras que eu também vou querer referir, relacionada tanto com as decisões do próprio Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e que são decisões que realmente comprometem o presente do nosso país e comprometem certamente o futuro, que é aquilo que nós devemos pensar, e as futuras gerações, onde temos que pensar sempre no melhor para elas e aquilo que podemos imputar de mais-valia para o que será o melhor para Portugal. Não sei se conseguem chegar aí a... Só por um bocadinho, que eu acho que já vai. É? Ainda passarmos o outro, porque eu não tenho aqui para recuperar a apresentação. Só a propósito do financiamento da ferrovia, eu li agora há pouco tempo que a Espanha conseguiu financiar 85% da construção de alta velocidade com fundos europeus, o que é excelente, é tremendo, é muito mais até do que a porcentagem que o Sr. Engenheiro havia acordado no acordo da Figueira da Foz, não é? Portanto, eu não sei se nós vamos conseguir. Não só a Espanha, como muito da Europa, principalmente a Europa de Leste, está a ter financiamentos na casa dos 80% a 90%,
enquanto que Portugal, aquilo o financiamento que estamos a fazer é na casa entre os 30% a 40%, acaba por ser uma disparidade muito grande a nível de financiamento. Porquê? Por causa destas decisões políticas e questões que estão associadas à forma como os processos... 20%, não é 40%, isso é um engano que anda por aí, é muito inferior. Portanto, é uma PPP onde se vai pagar 80% Sim. durante décadas. Portanto, é uma... A informação que nós temos, acredito que no que me esteja a dar, a informação que nós temos é que existe um financiamento de entre 30% a 40%. Que inclui o BEI, tem que ser Exatamente. As verbas do BEI é um empréstimo, certo? Por exemplo, o Poceirão Calha, que estava tudo aprovado com projeto de execução, na altura era metade fundo perdido e outra metade com verbas do BEI. Portanto, quando Portugal desistiu, teve que devolver os 600 milhões, que era metade, à Comissão Europeia e ainda vai pagar o projeto de execução. Portanto, foi um prejuízo brutal que aconteceu. O projeto está feito, portanto, agora é só construir. O Poceirão Calha, o projeto está feito, é só construir. Pois, o problema depois é a decisão política, não é? Como vamos depois andar com ela para a frente, porque o problema é que está onde está é realmente aquilo que o Sr. Engenheiro Carmona Rodrigues tocou, que é em Espanha, e não só em Espanha, temos essa forma de ver, especialmente nos países nórdicos e nos países de ordem, por exemplo, no Japão, em que há uma lógica de as continuidades das políticas, quer seja a cor A ou a cor B política, há uma continuidade dos processos. E, infelizmente, aqui em Portugal, acaba por não ir aí. Mas o problema é que não existe um pacto de regime, em que muitas vezes é necessário em várias matérias, não é só no âmbito da ferrovia, em que devia ser tratado de forma crucial para que este processo que tem que ser feito, vai durar 10, 15 anos e ninguém pode mudar esse processo. O problema é que isso não acontece e temos o exemplo de esta circunstância da bitola ibérica e a bitola europeia em 2011, 2015 e por aí fora, em que o próprio Partido Socialista em 2011 dizia que era um erro parar com o processo da construção da linha de alta velocidade, da forma como ela estava feita, e era favorável à colocação da bitola europeia, e depois em 2015, 2016, e há notícias disso, temos o Ministro na altura das Infraestruturas, que era o Ministro Pedro Marques, a referir-se completamente que era um erro cabal nós mudarmos para a bitola europeia. Porquê? Porque iríamos destruir uma empresa que era a CP, ou seja, tudo o que estava associado... Pronto, exatamente. Como é que vamos destruir a CP? É criando concorrência. Não é? E todas estas questões que estão associadas... Então, acho que já temos a apresentação. Vamos avançar com a exposição do Sr. Deputado Carlos Barbosa. Ok? Muito bem. Ora, eu tento fazer aqui um enquadramento geral da ferrovia. Pronto, muitos de vocês, e tenho aqui pessoas que são sabedores do contexto da ferrovia, que já vem desde os tempos dos reis, são linhas centenárias, com a linha do leste, mais conhecida da Abrantes de Elvas, foi inaugurada já no século XIX. Muitas redes tradicionais de via única eletrificada, esse é um dos problemas, se não o maior problema em Portugal, que são a predominância de vias únicas em Portugal, sofreram décadas de subinvestimento e redução da atividade. Apesar disso, hoje existem planos estratégicos para modernização e expansão, esperemos nós, destacando-se nós especialmente então um plano de Ferrovia 2020, que foi planeado em 2016 e que já deveria estar concluído, e continuamos ainda na parte inicial destes projetos. A principal característica da ferrovia portuguesa atual é de predominância então de via única, rede ferroviária significativa, mas menor e menos utilizada comparativamente à rede rodoviária. Ou seja, aqui que é da discussão que temos tido ultimamente, que a predominância e também o interesse que houve em colocar a rede rodoviária de maior circulação, e temos a maior mancha de autoestradas em comparação com muitos países da Europa. Não só isso, também somos, se não me engano, o 5º país da Europa com maior cobrança de taxas de portagem, com uma cobrança em 2024 na casa de 1.600 milhões de euros. Para a dimensão do nosso país, comparando com
Por exemplo, aqui em Espanha são 800 milhões de euros de cobranças de taxas de portagem. É lógico que não podemos ver os preços ou os valores que foram cobrados na Alemanha, que estamos na casa dos 7 mil milhões, a Áustria na casa dos 5 mil milhões, mas também são valores realmente muito grandes e isto acaba por também ter alguma diferença. As infraestruturas mais orientadas, e já foi referido, para passageiros, com predominância principalmente no âmbito urbano e regional do que para mercadorias. As decisões políticas estruturantes de Portugal nas últimas décadas, década de 90 a 2000, forte investimento europeu em modernização de eixos internacionais, investimento em rodovias resultando na expansão da rede rodoviária em mais de 2.300 km versus a redução da rede ferroviária. Os tais acordos em 2013, acordos ibéricos para a interoperabilidade, que iriam ser realmente a pedra de toque e fundamental para o desenvolvimento da ferrovia em Portugal. 2011, 2015, a tal suspensão e adiamento de projetos de alta velocidade e, por muito que possam dizer, isto tudo acontece porque também fomos atingidos mais uma vez por uma bancarrota e que o Partido Socialista não gosta que a gente leve e que diga que foram eles que provocaram esta bancarrota e que levaram a um desinvestimento brutal em grandes estruturas do próprio país. O Plano Ferrovia 2020, como já tinha referido, projetado para modernização. Agora o Portugal 2030, com apoios da União Europeia, projetos com aquisição de automotoras elétricas regionais, recebendo fundos da União Europeia, projetos também da alta velocidade, agora com o início de Lisboa-Porto, com investimentos em que o objetivo é fazermos uma viagem entre 1h15. Vamos ver se assim o é, porque, como aqui já foi referido, muitas vezes as próprias linhas também não o permitem fazer nas velocidades que sejam planeadas inicialmente. No contexto europeu da ferrovia, a política ferroviária da União Europeia tem procurado então criar um espaço ferroviário único, com a liberalização do mercado, a interoperabilidade técnica e a maior ligação transfronteiriça. É aqui uma das questões que nos toca, e eu acho que neste momento o próprio Ministro das Infraestruturas começa a olhar para isto de outra forma. Mesmo tendo pessoas que são velhos do Restelo em algumas empresas estatais e em outras pessoas ligadas a ele, que não querem que isto aconteça. Mas acho que o país tem mesmo que passar por esta razão de criarmos e de abrirmos, liberalizarmos o mercado. Porque só desta forma, criando aqui um sistema em que o público e o privado possam comutar-se, como a Espanha tem esse serviço, tem serviço público e tem serviço privado em várias vias, e acaba por conseguir fazer trabalhos possíveis e dar a satisfação, no fim e ao cabo, que é aos espanhóis, não é? Depois dos apoios europeus, o mecanismo que interliga a Europa destinou cerca de 26 mil milhões. O crescimento e a modernização da União Europeia tem mais de 12 mil quilómetros de rede de alta velocidade, principalmente concentrados em França, Espanha, Itália e na Alemanha. Países com melhores ferrovias na Europa. A Espanha, como já estamos fartos de falar aqui, com a maior rede de alta velocidade. A França, com o TGV, com grande cobertura e velocidade até 320 km por hora. A Alemanha, com a maior rede ferroviária total da Europa e forte transporte de mercadorias. E isto também é um ponto que acho que é bastante interessante nós também tocarmos, sendo um país, ou o país que tem predominância atlântica e que devíamos realmente exponenciar os nossos portos e criar realmente ligações ferroviárias para dar primazia a que, quer seja os barcos que fazem o ponto a ponto, quer seja os barcos que fazem depois a transposição do outro lado do Atlântico, e que nós tínhamos tudo para ganhar, mesmo com esta questão. Nós podemos estar contra este Mercosul, este novo acordo do Mercosul, mas se Portugal estivesse realmente estruturado, quer seja com portos, quer seja com o âmbito ferroviário, quer seja com estruturas que conseguissem fazer captação, nós poderíamos ter não só certamente o maior porto para grão da Europa, que temos essa hipótese de fazer, como poderíamos ter aqui também a nível de contentores a maior criação, ou tentarmos combater aquilo que é feito, quer seja na Holanda, quer seja na Alemanha, e se formos a ver,
Só para terem uma ideia, a nível de contentores, nós em Portugal, se não me engano, estamos na casa dos 3 milhões de contentores ano. No porto na Holanda, o principal porto, faz por ano 11 milhões de contentores. É uma diferença brutal comparado com aquilo que nós poderemos e temos a possibilidade de fazer aqui em Portugal e que temos tudo para o conseguir. É preciso que haja vontade política para conseguirmos fazer. A ferrovia pública versus a privada. Neste momento, modelos predominantes, e aí eu concordo, e um bocadinho olhando também a outro tipo de infraestruturas, manter isto não em esfera pública, não em esfera de Estado, mas os operadores de passageiros podem ser públicos, que é o normal na Europa, tem sido, alguns países têm adotado por esta forma. Tem havido e está a acontecer agora uma questão muito interessante na Grã-Bretanha, que tem reformas recentes em que está a retroceder neste processo, por causa da forma como foi feito e a gestão levou a que a Grã-Bretanha, ou neste caso a Inglaterra, tivesse o retrocesso neste processo. E depois isto cria vantagens, e tem as suas vantagens e desvantagens, mas cria vantagens no âmbito público, a forte coordenação estratégica, o foco social e territorial, e o âmbito privado, pressão da eficiência e competitividade, e a fragmentação, e que pode ser a fragmentação e conflito de preços. Eu acabo por dar o exemplo também recente do Reino Unido, na unificação do serviço no âmbito estatal. Aqui eu tentei fazer mais à frente, nos próximos slides, fazer um pouco o comparativo Portugal e Espanha, que já foi tocado aqui, e é esta questão, que é a escala de investimento duplicada em Espanha. Maior densidade da rede, maior retorno operacional, o módulo híbrido espanhol. Espanha conseguiu fazer isto, como já foi aqui referido, e bem, manteve a bitola ibérica naquilo que tem que fazer a bitola ibérica, que é as ligações, principalmente urbanas e suburbanas, tem feito, e depois o modelo standard para fazer as ligações entre as principais capitais e a ligação ao resto da Europa. E depois há aqui esta frase, se não me engano, foi atribuída a Vasco de Mel, que foi ex-presidente da Brisa, e lembrei-me disto porque ontem fiz a audição à Brisa, ao seu atual presidente, e que é uma frase que eu acho muito engraçada. Portugal investiu em Alcatrão quando deveria ter investido em aço. E este foi um dos grandes problemas, ou tem sido um dos grandes problemas que nós tivemos. Temos uma rede extensíssima de autoestradas, é uma realidade, servem-nos para fazermos as nossas deslocações, como é óbvio, mas depois temos a falta de competitividade e a falta de mobilidade naquilo que devemos pensar como comunidade. E isso não foi pensado no critério da comunidade, e é isto, esta vertente do aço leva-nos a esse pensamento, que é aquilo que não está a ser feito em Portugal neste momento. Depois há aqui um critério de um comparativo estratégico que tentei fazer a nível da estrutura da rede. Nós, neste momento, a alta velocidade, temos 0 km operacionais, com Espanha perto dos 3.600 km. A cota modal ferroviária, temos a percentagem de 6%, com Espanha no âmbito de 9%. O investimento anual médio per capita, nós em Portugal estamos neste momento a fazer 120 euros por pessoa, enquanto em Espanha já existe um investimento de 220 por pessoa. A integração portuária, nós neste momento podemos dizer que é média, de acordo com os portos que nós temos, mas é um médio baixo. Em Espanha é realmente elevada esta ligação, principalmente com os portos, quer seja no norte de Espanha, e mesmo os portos tanto de Barcelona, Algeciras e de Valência também têm uma grande cota desta interoperabilidade com o âmbito ferroviário e o âmbito portuário. Ou seja, isto acaba por nos ter uma conclusão estratégica. Espanha utilizou a ferrovia para fazer coesão territorial, a modernização da indústria, a afirmação na Europa, e Portugal utilizou prioritariamente a rodovia. Ou seja, houve o tal pensamento estratégico que sempre nos faltou, que nos demonstra completamente o desnorte que Portugal tem tido nos últimos anos. Na comparação modal, compensa a ferrovia? Já foi dito aqui pelo engenheiro Carmona Rodrigues. Eu também faço um âmbito de comparação, levando depois ao critério da sustentabilidade do âmbito do CO2, e acaba por ir ao encontro daquilo que já foi explicado também aqui. Tendo o critério da alta velocidade, da ferrovia, e claramente sendo mais competitivo. No âmbito do custo-benefício, a estrutura de custos de alta velocidade,
o custo médio por quilómetro tem um custo entre, pelo menos os números que eu consegui recolher, entre 15 a 25 milhões. O eixo Lisboa-Porto, aproximadamente 300 km, 5 a 7 mil milhões de euros que serão gastos, com uma vida útil da infraestrutura aproximada de 50 anos. É lógico que tem as suas manutenções, mas o tempo útil que está dado será dentro desta grandeza. Os benefícios económicos que nos terão esta alta velocidade: redução de tempo produtivo perdido, substituição parcial de transporte aéreo, a redução da importação energética, a valorização imobiliária urbana, o aumento da mobilidade laboral, menor congestionamento rodoviário, aumento da atratividade empresarial e também aquilo que eu já falei há um bocadinho, que é a integração dos portos de Sines e Leixões, contemplado também com os restantes que temos, que seria extremamente importante. No âmbito de uma projeção económica, a duplicação da cota modal ferroviária, a redução de transporte aéreo interno, redução de custos logísticos nacionais e a integração plena na rede, como já foi aqui evidenciado. A rentabilidade e eficácia: a ferrovia tem custos elevados da infraestrutura, como é óbvio no início, mas benefícios sociais, a menor poluição, e acaba por fazer aquilo que é a coesão territorial. E há aqui depois as várias questões, no âmbito da coesão territorial. Eu não sei se sabem, mas nós temos uma capital distrito que não tem ligação ao âmbito da ferrovia, Viseu. Não é? Viseu não tem ligação ferroviária. A capital desse distrito acaba por estar isolada nesse ponto. E depois temos outras situações, que é o ir de Lisboa à Guarda, compensa, mesmo tendo a estrutura como temos nesta altura, deveria ser muito mais compensatório, mais fácil chegarmos de ferrovia, mas aquilo que está neste momento é que é mais fácil e mais rápido nós irmos de rodovia. E acaba por ter a predominância das pessoas preferirem usar a rodovia, quando realmente a ferrovia é que devia ter este menos curto espaço de tempo e também fazer a tal coesão territorial, que é aquilo que nos falta e é aquilo que o Chega tanto defende, que nos falta no país, é o âmbito da coesão territorial, é olharmos para o interior como ele tem de ser olhado e não sobrecarregarmos o litoral. Nós entendemos que muitas das oportunidades, quer seja de emprego, quer seja de outro tipo de situações, estão muitas vezes no litoral. Mas nós, se tivéssemos dado a primazia, e tivemos agora uma situação que foi exponencial para conseguirmos fazer isso, foi no âmbito do próprio PRR. E não foi feito isso, não foi dado esse pensamento. Além do mais, o próprio Partido Social Democrata, na altura em que o Partido Socialista lançou o PRR e as questões onde iria dar primazia da implementação do PRR, o Partido Social Democrata, na altura, defendia que tinha que olharmos para o PRR para darmos mais estrutura ao interior. O que é que o Partido Social Democrata fez quando foi eleito? Continuou com o mesmo processo do PRR que o Partido Socialista tinha aprovado. Por isso, na oposição, fazemos uma coisa porque parece bonito e que as pessoas gostam de ouvir, mas depois, quando chegamos ao poder, acabamos por fazer o mesmo ou deixar estar aquilo que foi feito pelos quem lá estava anteriormente. Riscos e condições de sucesso: sobrecustos e atrasos. A subutilização inicial, mas é quase inócua esta situação, porque as pessoas estão realmente necessitadas de usar esta nova forma de mobilidade. A falta de interoperabilidade futura, que é as tais ligações que nós temos e os problemas que possam existir na ligação com Espanha. A necessidade do consenso estratégico. Ou seja, Portugal neste momento está num ponto crítico. Ou assume a ferrovia como uma infraestrutura estratégica nacional, ou então continuará dependente de transporte rodoviário com baixa integração europeia. A Espanha investiu sistematicamente e consolidou-se como uma das maiores redes de alta velocidade do mundo. Portugal tem agora uma janela de oportunidade para essa execução. Esperemos que realmente o Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, consiga olhar para isto com outros olhos e criar aqui algumas convergências naquilo que tem que ser feito e que já estava planeado muito antes dele chegar ao Governo. Eu tentei fazer aqui um pouco a avaliação económica da conversão de bitola e benefícios, custos estimados, da migração, os benefícios potenciais, o acesso direto
e a redução de custos logísticos da exportação, que é importantíssimo esta situação. Nós neste momento, não sei se vocês têm noção, e está aqui alguém que nos pode dar esse aporte ainda maior do que eu, nós temos países na Europa, não sei se sabem, mas é pago, o âmbito das mercadorias, paga taxas em Portugal que é de bradar aos céus. É extremamente caro transportarmos mercadorias no âmbito ferroviário. Ainda há dias estava a falar com um colega meu que trabalha para a Midway, para a maior empresa neste momento em Portugal, faz 90% de transporte ferroviário de mercadorias, só para conseguir levar de Nîmes para Lolé, era uma carga que, se não me engano, eram 6 ou 7 vagões de areia que se ia de ser levado para lá. Estamos a falar que isto fica na casa dos, ele disse-me os valores, era perto dos 15 mil euros. Ou seja, que o próprio, a empresa tinha que pagar. Ou seja, e aqui já está tudo programado, quer seja a utilização da via, quer seja os custos que são associados, e depois nós fazemos a comparação, que é, quanto é que isto custa no âmbito rodoviário? Não compensa fazermos o âmbito ferroviário hoje em dia. Porque se fizermos isto num âmbito rodoviário, há empresas hoje em dia que fazem isto por 300 euros o caminhão. Ou seja, não há hipótese de fazer esta competitividade rodoviário-ferroviário. E nós temos que limpar esta forma de pensar e olhar para o âmbito ferroviário como uma mais-valia. Nós temos, por exemplo, a Áustria, não existe taxas, ou seja, portagens, podemos chamar assim, não é? Da forma mais simples, ou seja, um âmbito de portagens, não há portagens no âmbito de mercadorias. Temos países que têm um custo extremamente baixo no âmbito das mercadorias, neste âmbito das portagens. E nós continuamos a pagar, ainda há pouco tempo, ainda aumentou ainda mais o custo das portagens em Portugal, e isto não bem beneficiar também o transporte ferroviário de mercadorias. Quando devíamos estar a fazer, francamente, o contrário, que é por aqui. Então, se queremos diminuir o CO2, se queremos criar um país mais limpo, não é? Estamos a fazer completamente o contrário, a cobrar mais taxas, a ter custos acrescidos, e então faz com que as próprias empresas também não vejam o transporte ferroviário como sendo algo primordial também para o seu âmbito económico. O impacto estratégico no mercado. Manter a Bitola Ibérica mantém o alinhamento com a Espanha no âmbito convencional, evita a disrupção imediata, preserva o modelo operacional existente, mas mantém barreiras técnicas ao mercado europeu, pode limitar a concorrência internacional, reduz a atratividade para os operadores europeus e, a longo prazo, a Europa tem vindo a privilegiar os corredores standard em vez da nossa Bitola Ibérica, ou seja, vamos continuar no mesma, aquilo que toda a gente diz e que é uma realidade, vamos continuar numa ilha. Dentro da própria Europa, vamos ser uma ilha. Espanha adotou então um modelo híbrido, a rede convencional em Bitola Ibérica, e bem, a rede de alta velocidade integralmente em Bitola Standard. Isto permitiu manter a operação interna, integrar progressivamente na Europa e criar maior interoperabilidade. Portugal até o momento manteve a predominância ibérica na rede convencional e está a construir a alta velocidade no mesmo modo. Ou seja, Portugal acabou por convergir, ou esperemos nós que venha a convergir com o modelo espanhol, mas com custos significativos, como é óbvio. Em conclusão, debate da Bitola, eu acho que esta frase é extremamente importante. O debate da Bitola, e é aquilo que nós temos vindo aqui, já o engenheiro Carmona Rodrigues me disse, não é apenas técnico. E o professor Mário Lopes tem feito isto muito no âmbito quando tem ido aos programas na televisão. É realmente uma frase que isto é estrutural, é político. Nós temos que pensar mesmo nas futuras gerações e trazer o modo da Bitola Ibérica para os dias de hoje. A posição do Partido Chega no âmbito da ferrovia, eu tentei trazer aqui um âmbito da posição do Partido Chega, daquilo que nós temos defendido na 14ª Comissão. A ferrovia é decisão estrutural nacional, a integração europeia é inevitável e nós temos que a fazer. A escala financeira exige rigor máximo, é aquilo que nós pedimos em todas as matérias, quer seja do âmbito das infraestruturas, da justiça, da segurança social,
de todas as matérias que são importantíssimas da governança de Portugal e, neste momento, é decisivo para a competitividade. O Partido Chega defende que Portugal desperdiçou décadas de políticas erráticas, desinvestimento e ausência de visão estratégica na ferrovia, considerando um ativo estrutural negligenciado pela gestão política tradicional. Fazemos uma defesa da revalorização da ferrovia como infraestrutura estratégica. Somos apologistas de criarmos uma convergência entre o público e o privado. Os modelos mistos bem regulados tendem a equilibrar a eficiência do serviço público. O transporte ferroviário tem potencial estratégico para Portugal, especialmente quando integrado num modelo sustentado com foco em alta velocidade. Pronto. Esta é a minha apresentação. Espero que tenha sido explícita nos pontos que aquilo que nós temos feito na defesa dos interesses e da matriz do Partido Chega e que realmente aqui as questões que nos trazem não são só de agora, são desde há muitos anos que têm criado aqui muitas divergências e os partidos do costume, PS e PSD, não conseguem se libertar das amarras que têm. E há outra questão que é importante, eu já referi aqui. Há pessoas que estão nas empresas estatais, quer seja na IP, quer seja na CP, que dão informações ao seu ministro que são informações que acabam por muitas vezes não ir no interesse do país. Vão no interesse de certas matérias, de certas redes e teias que estão associadas ao âmbito da ferrovia, de empresas que existem, de ex-administradores que fazem depois ligações para fazer certas compras e certos negócios. Isto existe na CP, nas infraestruturas. Exatamente. É um monopólio comunista. É um monopólio comunista, mas não só. Mas não só. Tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata têm nas estruturas das administrações dessas empresas pessoas bem colocadas que depois dali fazem depois as deslocações, ou seja para o governo, ou seja para outros pontos, e acaba por depois não fazer aquilo que tem que ser feito, que é realmente olharmos e lutarmos pelo melhor pelo país. Okay? Muito obrigado.